Higurashi é, sem sombra de dúvidas, uma obra bem peculiar, e com uma história super complexa contada de maneira não muito linear faz com que muitas pessoas, inclusive os fãs da saga, fiquem bastante confusos com o que tá acontecendo aqui. No último vídeo eu discorri sobre os eventos da primeira temporada do anime e juntei os pontos que dava pra juntar pra gente tentar começar a compreender toda essa história. Vocês gostaram bastante, eu fiquei muito feliz, não só porque deu muito trabalho pra fazer aquele vídeo, mas também porque eu gosto muito de Higurashi, e a pedido de vocês eu venho aqui trazer a continuação falando da segunda temporada. Vamos lá então. Pois bem, a segunda temporada de Higurashi Kai é um pouquinho diferente da primeira. Se na primeira nós somos apresentados a várias linhas do tempo que terminam em tragédia e nas quais muitas perguntas são feitas e pouca coisa é respondida, essa não só foca em linhas do tempo mais longas, como também é uma temporada de respostas, e que meio que fecha esse ciclo principal da história. Vamos então fazer aquele mesmo esquema do vídeo anterior falando dos arcos e depois juntando as informações. O primeiro episódio se passa décadas depois da época que a gente costuma ver. O Mamoru, o policial lá que investigou o sequestro na época da treta da represa, volta pra Hinamizawa e se encontra com o Oishi. Eles comentam que em junho de 83 um vazamento de gás dizimou a vila, e que a partir desse desastre surgiram rumores de que tudo foi obra de OVNIs. Mas é quando o Mamoru comenta que acredita-se que o que rolou na verdade foi um plano do governo envolvendo um relatório feito por Takano Mio. Nesse relatório ela mencionava um OVNI que teria afundado no pântano da vila e espalhado um parasita que infectou todos os moradores com a paranoia que a gente já conhece bem, e que os aliens desse OVNI seriam o tal Oyashiro-sama. O rolê é que depois de muitos anos se passarem, o parasita se tornou inofensivo e foi esquecido junto dos próprios aliens. Só que era através desses aliens que as três grandes famílias da vila controlavam o povo. Então quando isso aconteceu, elas decidiram buscar uma forma de reviver o parasita. O Mamoru comenta aquilo que a gente viu no último arco da primeira temporada, que a Mio deixou o seu caderno de anotações com a arena, e comenta que o suposto desastre que exterminou a vila rolou logo no dia seguinte a isso. Ao fim dessa conversa, eles vão até a escola da vila e se encontram com a Arena adulta. O Oishi troca uma ideia e comenta sobre quando ela surtou na escola e foi internada numa clínica, perguntando se não tentaram bagunçar as ideias dela lá. Ela não responde isso, mas então revela comportamentos estranhos da Arika na época. E esse é o único pedaço dessa temporada que vai ficar meio solto. E é agora que ela começa pra valer. Uma coisa interessante que a gente percebe logo que esse primeiro arco começa é que nessa temporada não é o Keiichi o nosso protagonista, mas sim a Arika. E outra coisa que a gente vê é que ela não aguenta mais ficar repetindo esse mês de junho de 83. Fora isso, a gente também já vê que a realidade tá meio diferente aqui, uma vez que a Shion tá na escola junto do pessoal e ela tem muito carinho pela Satoko. Ela levou a sério o pedido do Satoshi de cuidar da irmã dele. A gente tem aquela introdução mais levinha e as coisas começam a acontecer. Tem o evento clássico do Keiichi descobrindo por esses dois aí sobre o lance das mortes no festival, mas aqui, em vez das meninas esconderem isso dele, elas contam sobre, olha só, e ele fica de boas. Mas quem não tá de boas é a Arika. Nesse arco ela tá muito estranha, melancólica, apática, desanimada, e se não tinha ficado claro na temporada anterior, nessa a gente já saca na hora que todos esses loops que rolam e terminam na morte de geral são vividos por ela também. Ela se lembra de todos eles, e isso tá acabando com ela. Só que não é só a gente que percebe que ela tá estranha, a Satoko também, afinal elas são melhores amigas e ainda moram juntas, o que faz com que ela acabe acordando no meio da noite e pegando a menina falando sozinha sobre umas coisas meio estranhas. Sozinha entre aspas, já que a gente ouve uma voz respondendo ela, falando pra ela não desistir de sair desses ciclos. Mas a Arika tá de saco cheio já, tanto que ela nem disfarça pra Satoko e acaba deixando escapar uma parte da verdade, deixando a garota meio em choque. Ela confronta o Tomitake no dia do Watanagashi perguntando se ele invadiu o santuário, e ela magoa a Satoko ao esconder o que realmente tá acontecendo. Em meio a isso, a garota começa a perceber alguém seguindo elas e tenta avisar pra Arika, mas a Arika não dá a mínima, dizendo que é só coisa da cabeça dela. Ela desabafa com a voz misteriosa e é ouvida pela Satoko de novo, que apesar de tudo se determina a proteger a amiga, pedindo no outro dia por proteção pra um policial, mas que é morto antes
antes de poder fazer qualquer coisa. A casa das duas é cercada e Arika tenta esconder a amiga, mas não consegue se salvar, e é levada até um santuário onde é morta. A Satoko vai atrás e vê o que rolou, mas é descoberta e perseguida, caindo daquela gigantesca ponte durante a fuga. Ela sai viva, mas acaba presenciando todos da vila mortos pelo vazamento de gás. Ela é levada para o hospital, onde fica completamente catatônica. O Oishi tenta descobrir o que rolou através dela, mas não consegue informação nenhuma, e para finalizar, a garota acaba sendo morta pelo mesmo grupo que matou Arika, e o arco acaba. Eu sei que ainda tá confuso, mas é agora que as coisas vão começar a se encaixar. O próximo arco começa com Arika num plano meio espectral, refletindo sobre os loops que ela vivenciou. Ela pontua que em toda a linha do tempo, o Tomitaki e a Mil morrem no festival e ela mesma morre um tempo depois. Independente da linha, alguém sempre quer matar os três. Ela respira fundo e embarca numa nova linha do tempo. E agora eu tenho que apresentar pra vocês uma nova personagem, a dona da voz com quem Arika vinha conversando. Essa é a Hanyu, e ela parece num primeiro momento ser um espírito que vem acompanhando Arika em todos esses 100 anos de loop. E não, você não ouviu errado. Faz 100 anos que a Arika tá revivendo o mês de junho. Agora vocês entendem porque ela tá assim das ideias? Como a gente tá acompanhando o anime pelo olhar dela, logo no início desse arco a gente fica sabendo que a Satoko tá no nível 3 de uma doença que faz com que ela precise tomar injeções frequentes. Ela não sabe muito bem o que tá rolando, mas a Arika sabe e mente pra ela dizendo que são injeções nutricionais. Agora é o seguinte, eu não citei no vídeo anterior, mas no arco em que a gente conhece a Shion, tem uma competição de jogos e o Keiichi acaba ganhando uma boneca nela. Ele não quer e dá ela pra arena zoando a Mion. Eu vou chamar ela de Mion agora porque no outro vídeo eu chamei de Mion, daí confunde com a Mil e aí é foda, né? Zoando a Mion em seguida, falando que não combinaria com ela porque ela é muito masculina. E isso tem um puta impacto negativo na personagem na temporada. Mas aqui não. Aqui ele dá a boneca pra Mion e ela fica muito feliz. E ao perceber isso, a Arika e a Hanyu ficam um tanto intrigadas. Sentimento esse que vai aumentando conforme elas percebem por pequenos e grandes atos do pessoal que essa linha do tempo tá bem diferente. A Arika começa a se perguntar se essa não seria aquela que enfim quebraria todo esse ciclo de loops. E na conversa com a Hanyu ela traz um outro ponto relevante, o motivo do Tomitaki e da Mil serem mortos sempre. E o lance é: a Satoko e a Arika são cobaias dos dois na clínica, uma vez que a Satoko tem aquela doença sendo investigada e a Arika também tem uma pontinha lá que eu vou explicar mais pra frente. Por conta disso, os dois querem proteger as duas garotas a todo custo. Por isso que eles morrem, pra que a Arika possa ser morta depois. E quando ela chega nessa conclusão, ela toma duas iniciativas: aumentar a proteção ao seu redor e impedir também que os dois invadam o santuário no festival, já que ela acredita que esse é o evento que desencadeia as mortes deles. Pra isso, ela mesma permite a entrada deles antes do dia e conta sobre tudo o que tá rolando, o que os leva a contatar um grupo militar chamado Yamainu pra proteger ela. Mas é claro que surge mais BO. Pois bem, tretas envolvendo o pai da Arena e a tal da Arina, a namorada desgraçada dele, que era, não sei se vocês lembram, parceira do tio da Satoko. Agora que eu percebi que a namorada do maluco tem quase o mesmo nome da filha dele, oxe, cara esquisito. Fazem com que esse maldito mate ela e saia impune e volte pra Hinamizawa depois, fazendo com que a Satoko volte a morar com ele. Arika tenta pedir ajuda pra Yamainu através desses dois aí, mas não rola e a situação começa a piorar, já que a garota tá sendo abusada pelo tio, mas não admite isso pro centro de proteção à criança por medo do homem destruir o quarto do Satoshi caso ela seja tirada da custódia dele. Tudo começa a desmoronar, Arika se frustra e desanima de novo, até que uma a uma as pessoas ao redor dela começam a se solidarizar com a situação da Satoko. E o que vem nessa próxima parte do anime é uma mobilização cada vez maior para ir até o centro de proteção e pressionar o pessoal de lá a tomar uma atitude quanto ao que tá rolando. No começo parece que não vai dar em lugar nenhum e a Arika nem bota muita fé, mas conforme a massa de pessoas agindo em prol da situação aumenta, ela percebe que talvez valha a pena tentar, e ela se compromete a fazer com que a amiga admita pro centro que tá sofrendo o abuso. Junto disso, o pessoal também se mobiliza para quebrar o estigma que a família dela tem dentro da vila,
vila, os pais da garota terem defendido o projeto da barragem anos antes. E eles conseguem, até a velha desgraçada, a avó das gêmeas se junta na missão, depois do Kate ameaçar ela de morte e ela achar que isso foi um comportamento muito másculo da parte dele. Aparentemente, ameaçar idosos é símbolo de masculinidade. Obrigado, Higurashi, por me ensinar isso. Um protesto gigante rola, a galera toda consegue entrar no centro de proteção e convencer o cara de lá a ligar na casa da Satoko. O tio dela atende e o cara pede pra falar com a garota. Quando ele dá o telefone na mão dela, o Keiichi diz pra ela aceitar ajuda e a Arika pede pra ela ser forte, pra ela se lembrar da coragem que o Satoshi teve anos antes quando enfrentou os tios deles, pra ela ter essa coragem agora. E ela tem. Ela pede por ajuda e antes que o seu tio possa agredir ela ainda mais, a polícia invade o lugar e prende o filho da puta. Toma! Com um problema a menos, Arika volta pra sua outra missão de impedir que os dois cabaços aí morram. Pra isso, no dia do Watanagashi, ela pede ajuda do Oishi e dos amigos pra fazer uma ronda do casal até o lugar onde a Mion pega o carro dela pra dar carona pro Tomitaki. Só que é aí que o negócio acontece. Uma vez sozinhos, a Mio começa a falar uns negócios estranhos. Ela diz que o sonho de infância dela vai se realizar e que a maldição do Oyashiro vai virar realidade. Ela deixa vários homens da Yamaino conterem o Tomitaki e puxa uma seringa contendo a própria doença do parasita para injetar nele. Uma vez feito, ela solta o cara no meio da estrada para morrer pelo efeito máximo da doença, que é o de fazer com que o infectado rasgue a própria garganta. Fora isso, o pessoal da Yamaino também prepara um cadáver para se passar pela própria Mio e justificar o desaparecimento dela. O único problema é que o cadáver tinha morrido um dia antes, então seria como se ela tivesse morrido e depois ainda ido no festival naquela hora. Ela não liga e pede pra fazerem assim mesmo, até pra criar uma mística em cima disso. No outro dia, o Oishi conta pra Arika o que rolou e diz que tá suspeitando da Mio por conta dessa incongruência de quando ela morreu. A garota busca por respostas e reflete junto da Hanyu sobre a culpa da Mio no caso. No dia seguinte, ela finge que tá doente pra faltar na escola enquanto pensa numa forma de sobreviver. Um cara da Yamaino, o Okonogi, lembrem dele, ele é importante, liga pra garota e joga toda a culpa das mortes no Irie. Ela não acredita e pede proteção pro Oishi, ao mesmo tempo em que todo o pessoal aparece na casa dela pra entender o que tá rolando. Ela decide abrir o jogo, conta pra ele sobre a doença do parasita e os seus efeitos, e revela que a clínica do Irie foi criada por uma organização chamada Tóquio, que é protegida pela Yamaino, com o propósito de estudar essa doença e usar ela como uma arma biológica. O Irie em si é só contratado por eles, e o objetivo dele é muito mais buscar uma cura do que fazer de fato essa arma. É por causa dele que existem as injeções que a Satoko toma todo dia pra conter a doença, que nela é muito mais avançada. Eu não sei se tinha ficado claro, mas a doença da Satoko é a doença do parasita, só que num nível mais forte. Depois disso tudo, a Arika ainda revela uma nova informação, que toda geração existe uma rainha portadora na família dela. Na geração atual, ela é a rainha, e como tal, ela reprime a doença. Portanto, se ela morrer, a vila vai ser dominada pelo parasita. É por isso que ela pediu a proteção do Oishi. O problema é que enquanto se dirige pra casa dela, o homem é morto por membros da Yamaino, sob ordens da Mio. O pessoal fica preocupado que ele não chega e os outros policiais que já estavam cuidando da casa falam pra eles irem embora que tá tudo tranquilo. Eles vão, mas pouco depois começam um ataque. Os policiais são mortos e as duas garotas restantes fogem. Arika percebe que é a Yamaino que tá seguindo elas e entende que é a Mio que tá mandando em tudo isso. Mas é quando o grupo é apagado pelo restante da galera, e diz que eles tinham percebido os malucos chegando e foram só buscar armas e ficar de prontidão. As duas não estão sozinhas aqui. Mas é quando a própria Mio aparece. Ela mata o Keiichi, depois a Mion, depois a Arena, a Shion, a Satoko. Em questão de poucos minutos, tudo desmorona. Mas apesar de tudo, a Arika não sente desesperança. Afinal, ela agora sabe quem é a sua real inimiga. E na próxima vida, ela vai enfim poder fazer diferente. Ela é morta. Mas agora vamos lá, vocês sabem a Hanyu? Ao longo de todos esses eventos, a gente vê ela acompanhando a Arika e conversando com a garota sobre tudo o que tá acontecendo. E em meio a isso, a gente percebe um lance sobre essa coisinha aqui, que ela é pessimista pra um senhor caralho. O tempo inteiro, não importava o quanto as coisas parecessem bem, ela insistia em dizer que tudo ia dar errado. Por conta disso, quando a Arika morre agora no finzinho, na transição pro próximo ciclo, naquele plano diferenciado, os outros aparecem.
Eles enxergam a Hanyu e falam que ela precisa abandonar o seu pessimismo, que só assim eles vão conseguir um final bom. E ela aceita, mas meio naquelas. Mas tá bom, o arco acaba. O próximo já é o último e é o mais longo, e é também aquele que vem pra explicar grande parte da trama. Ele começa mostrando pra gente o passado da Mio, e qual que é a dela? Bom, a Mio era uma garotinha comum cujos pais um dia sofreram um acidente de ônibus e morreram. Em seus últimos momentos, o pai dela diz pra garota procurar por um tal de Dr. Takano. Só que, como ela era muito nova, ela não consegue, ela acaba parando num orfanato onde as crianças eram todas maltratadas, só que no nível de tortura mesmo. E ela passa pelo inferno lá por algum tempo, até que algumas garotas planejam juntas dela uma fuga. Acontece que essa fuga é mal sucedida, e ela acaba com as outras sendo alcançadas pelo chefe do lugar enquanto a Mio segue correndo. Ela encontra uma cabine telefônica e consegue ligar pro tal Dr. Takano antes de ser capturada. E felizmente o homem chega no orfanato a tempo de impedir a garota de ser mandada pra Deus. Quer dizer, felizmente é discutível. E vamos falar um pouco desse tal de Dr. Takano. Esse homem, ninguém menos é do que a pessoa que descobriu a doença de Hinamizawa. O lance é que ele atuou como médico na Segunda Guerra Mundial, e lá se deparou com soldados vindos de Hinamizawa que apresentaram os comportamentos paranoicos. A partir disso, ele começou uma pesquisa que levou à descoberta do tal parasita da vila. O BO é que, por mais relevante e revolucionária que fosse essa pesquisa, uma vez que ele acredita que os parasitas influenciam na mente das pessoas, e ele tá certo, depois do fim da guerra, ninguém queria financiar uma pesquisa do tipo, porque se esse parasita fosse dominado, grandes potências poderiam querer usar ele como uma arma biológica, como a gente viu. Então a sua descoberta acaba sendo esnobada pelos outros. Isso até a chegada da Mio, que ainda criancinha fica fissurada em todo esse assunto. Ainda mais quando um grupo de peso chamado Tokyo, do qual Koizumi, um dos amigos do doutor, faz parte, vai até a casa do homem para avaliar a sua pesquisa e não só a recusa como desdenha dela. Nesse momento, ainda criança, vendo a frustração do avô adotivo ao ter o projeto da sua vida descartado, a Mio decide dedicar a sua a conquistar o reconhecimento dele. E ela passa os próximos anos com esse objetivo. Mesmo depois da morte do homem, ela mantém contato com o Koizumi e se junta a uma organização, conseguindo apoio para continuar a pesquisa, e formando a clínica Irie de fachada para encobrir o seu real objetivo. Foi assim que todo esse rolê começou. No próximo pedaço do arco, a gente acompanha a Hanyu acompanhando todos os eventos desde a treta da represa. A gente vê que o que fez a Satoko desenvolver a doença de Hinamizawa em um nível tão forte foi ela presenciar a morte dos pais no Watanagashi, e que ela foi internada na época. Nesse mesmo período, a pesquisa não estava progredindo muito, e é quando o Irie comenta com a Mio que talvez o motivo disso fosse que os parasitas não eram tão facilmente encontrados em hospedeiros já mortos. E a mulher responde que então o jeito seria tirar eles de alguém ainda vivo. E com a Satoko no nível 5 da doença, que era o nível máximo, ela sugere dissecar o cérebro da garota. Para escapar disso, o homem vai até os pais da Arika e pede para usar ela como cobaia, uma vez que ela é a rainha portadora. Meio a contragosto, eles aceitam e os exames passam a ser feitos, usando do sangue dela para amenizar os sintomas da Satoko. A pesquisa avança e é quando a Mio junta descobertas o suficiente para levar ela de novo até o grupo de Tóquio que rejeitou o avô dela no passado. E ao se depararem com o que ela tinha em mãos, o que incluía o plano de extermínio da vila, eles são obrigados a aceitar. Em meio a isso, tem um take do Oishi comentando que suspeita que a Satoko tenha empurrado os próprios pais da barragem porque o depoimento dela quanto à morte deles foi incongruente. E ao mesmo tempo que isso tudo acontece, os pais da Arika dão um prazo pro Irie e pra Mio terminarem os experimentos com a garota, o que comprometeria a pesquisa da mulher. Mas daí, por acaso, uns dias depois, os dois aparecem mortos. Curioso, né? Mesmo assim, a Mio se vê ainda no risco de perder tudo, porque os caras da Tóquio acham que o que tinha pra ser descoberto sobre a doença já foi. Eles dizem que não tem mais como investir na questão da arma biológica e desdenham de novo da pesquisa da mulher, estabelecendo 3 anos pra ela descobrir o que mais tiver pra ser descoberto antes que tudo seja encerrado. Só que a essa altura ela tá desolada. Assim como na época do seu avô, de novo ela tá vendo tudo desmoronar ao seu redor. E é quando uma mulher chamada Nomura surge na sua vida. A Nomura afirma ser uma aliada dela e diz que se o seu objetivo é conseguir reconhecimento com a pesquisa e se vingar daqueles caras lá, ela pode ajudar.
e a Mio aceita. Depois disso rolar, a Satoko e a Arika não estão mais no hospital e a gente vê a criação do clube. Nessa mesma época, a Arena vivia fora e se separava da mãe e a gente vê a mulher chamando ela de Ireina, com I. E meio ao caos da sua vida na época, a garota corta os pulsos e vê vermes saindo desses cortes. Ela vê a Hanyu diante dos seus olhos e a chama de Oyashiro-sama. Ela volta pra Hinamizawa e diz pra quem se lembra dela que o seu nome na verdade é Arena, sem o I. A gente vê o Satoshi afundando na síndrome de Hinamizawa, sentindo que tem alguém seguindo ele e começando a andar com um bastão. Ele mata a própria tia, mas sente que ela ainda tá viva de algum jeito e começa a surtar. O Irie então leva ele pra clínica. Não muito depois, o pai do Keiichi visita a vila em busca de uma nova casa e tem uma conversa bastante subjetiva com a Arika e com a Hanyu, e o Keiichi enfim chega no vilarejo. Uma nova tentativa se inicia e dessa vez a Hanyu se materializa e vai pra escola do pessoal como uma aluna transferida. Lá ela é toda tímida e fica nervosa quando pede pra se juntar ao clube do pessoal, mas eles, claro, aceitam ela. Usando o sobrenome da Arika, ela é reconhecida como uma parente distante, o que meio que não tá errado, e vai morar com ela e com a Satoko. Na volta pra casa da escola, todos trombam com um casal aí e a gente tem uma situação. Acontece que a Arika não se lembra do que a Mio fez na vida anterior, mas a Hanyu sim. Então ela conta isso pra garota e também que o segredo pra parar o loop vai ser todo mundo se unir. Agora, vocês ainda lembram do meu mano Mamoru, o policial que veio pra Hinamizawa na época da treta da represa? Eu espero que sim, porque ele vai ser importante. Pois bem, ele volta pra Hinamizawa anos depois e se reúne com os policiais, incluindo o Oishi, e conta pra eles todas as previsões que a Arika fez no passado, incluindo a da própria morte. Esse Mamoru aqui escutou quando a garota criancinha disse pra ele voltar pra Tóquio, e por isso conseguiu evitar a morte da esposa. Ele se sente muito grato a Arika por conta disso e, portanto, quer impedir essa suposta morte dela. Ele então convence os caras a ajudarem a descobrir o que tá rolando e como de fato ela morreria. Enquanto isso acontece, a Arika consegue arrancar do Irie a verdade sobre o plano de extermínio, pra tentar descobrir qual que é a motivação da Mio. Nessa busca, ela tem uma ideia. Ela junta o pessoal e diz que tá criando um mangá. Ela joga tudo que descobriu sobre a situação da vila em uma historinha hipotética e pede pra eles ajudarem ela a entender a motivação da vilã. E nisso, a Mion, gênia do século, sugere que talvez tenha algo a ver com uma disputa por poder entre facções dentro de uma organização, e sugere um plano de contra-ataque para a heroína da história, que seria a própria Arika. Ao mesmo tempo que isso rola, a Nomura contata a Mio dizendo que ela vai ser líder de uma nova instalação de pesquisas para continuar investigando a síndrome de Hinamizawa. Voltando para Arika, uma vez com as ideias no lugar, ela decide contar pro Irie e pro Tomitaki sobre os planos da Mio. Nisso, o Oishi e o Mamoru aparecem para participar e eles todos reúnem o máximo de informações que conseguem. Vendo as coisas caminharem certinho, a garota já decide contar a real pros amigos sobre o que tá rolando e todos eles bolam um plano para evitar que a Mio capture e mate ela para usar nos seus experimentos. Plano esse no qual a Arika, a Satoko e a Hanyu se esconderiam na casa da Mion, o Mamoru ficaria na casa delas para fingir que elas ainda estão por lá e enfrentar um eventual ataque da Yamainu, e o Tomitaki, também escondido, buscaria provas das ações da Mio para tentar acionar uma força militar ainda maior do que a Yamainu, uma organização chamada Bunkin. Fora isso, o Irie conta que caso a Arika fosse morta, o parasita só poderia ser examinado dentro de 48 horas. Nisso então, a Satoko e o Keiichi têm a ideia de fingir a morte da garota de forma que esse tempo fosse excedido, e eles pedem ajuda pro Oishi para fingir ter descoberto o cadáver. Ele concorda depois de confirmar com os colegas e eles decidem executar o plano antes do amanhecer. Dessa forma, às 4 da manhã do dia do Atanagashi, a suposta morte da Arika 2 dias antes chega aos ouvidos da Mio, que duvida muito, mas fica super nervosa, ainda mais com o caos que isso gera na sua equipe. Não bastando isso, ela ainda acaba descobrindo a traição do Tomitaki, que tá ajudando o pessoal contra os planos dela. Ela manda o carinha da Yamainu, o Okonogi, lembram dele? Atrás do maluco. O homem consegue fugir a princípio, mas acaba sendo pego. Ao mesmo tempo, a Nomura, sabendo desse rumor da morte da Arika, bota pressão em cima da Mio, que suspeitando de todo mundo, manda vigiar o Irie também. Irie o tal que vê o momento em que o Tomitaki é capturado e liga pra casa da Arika pra alertar o Mamoru, que tá lá. Só que como a clínica pertence à doida aí, a ligação é grampeada e ela fica sabendo e manda perseguir os dois. O Irie foge da clínica e o Mamoru foge da casa. Os dois são perseguidos. O Irie sofre um acidente na fuga, mas é resgatado pela Shion e pelo seu guarda, Kazai. A Yamainu rastreia isso e descobre que o destino final deles é a casa da Mion, seguindo eles até
até lá. Apesar disso, os três conseguem chegar, preparar várias armadilhas e ir pra masmorra junto dos outros pra se esconderem. Só que, vocês lembram que é o dia do Atanagashi? Pois então, a Yamainu chega cortando os cabos tudo da casa e preparando pra explodir a entrada na hora que começarem os fogos. E dito e feito, eles fazem isso e todo mundo corre pra passagem secreta do calabouço. Todos exceto a Shion e o Kazai, que ficam pra enfrentar os invasores, mas acabam sendo desmaiados por eles e usados de reféns. De novo, em questão de instantes, tudo parece dar errado. A Yamainu grita pra Arika se entregar e ela decide fazer isso para que os seus amigos pelo menos sejam poupados. Só que na mesma hora em que o Okonogi põe as mãos nela, ele manda o grupo atrás deles. Mas é quando... o Mamoru, que tava o tempo todo disfarçado como um dos membros da Yamainu, desce um senhor cacete em todo mundo, incluindo o Okonogi. E cara, olha que lindo ele estourando esse filho da puta na porrada. Que homem, ui. O Okonogi sai vazado e um pouco depois, enquanto cuida da Shion, o Irie conta pra ela que o Satoshi tá vivo ainda. Ok. Enquanto isso acontece, a Mio tenta interrogar o Tomitaki, mas é interrompida pela informação de que a Arika e os outros tinham ido pras montanhas, e decide ir atrás junta de um grande grupo. O que ela não esperava é que o pessoal tinha preparado uma porrada de armadilha pra eles. Alcançar esse bando de adolescentes não ia ser tarefa fácil. Mas vamos pausar isso rapidinho pra dar uma atenção na Shion, que enquanto os outros foram pras montanhas, se juntou ao Irie, ao Mamoru e ao Kazai pra ir até a clínica em busca do Satoshi, no subterrâneo. Eles passam por uns imprevistos com algumas ações da Yamainu, mas no final chegam até o garoto e de fato ele tá vivo mesmo, olha. Só que ele tá todo entubado numa maca, ao que o Irie conta pra Shion que ele sofreu danos cerebrais por conta da doença e tá sendo mantido em tratamento constante. Eles não podem tirar ele de lá. Apesar disso, porém, o homem jura pra garota que vai conseguir encontrar a cura pra ele um dia, e ela se conforma. Nisso eles resgatam o Tomitaki, que tava preso numa sala do subterrâneo, mas não conseguem contatar o Bunkin, aquela força militar fodona, porque os equipamentos foram todos destruídos no meio do conflito. Por conta disso, o Mamoru e o Tomitaki partem de carro pra fora da vila pra tentar a comunicação por lá. E a Yamainu até tenta matar os dois antes que eles consigam, mas o Kazai impede, e no fim os dois conseguem fazer o bendito do contato, voltando em seguida pra vila pra continuar na luta. Agora sim, voltando no grupo principal, eles conseguem dominar a situação com as armadilhas até que a Mion chega neurótica junto do Okonogi e manda prender o pessoal. Mas ele parece não tá muito confiante não. Ele parabeniza a Mion pela competência dela em liderar o grupo e já vai admitindo a derrota. E não dá outra, na mesma hora em que ele saca uma arma pra obedecer a ordem da Mion, um helicóptero do Bunkin aparece no lugar e ele e a mulher caem fora. Por rádio ele manda o pessoal da Yamainu se render, mas a Miu fica puta. Ela grita pra ele não fazer isso e diz que vai falar com a Nomura, ao que o Okonogi diz pra ela que não adianta. Eles perderam. Agora que o Bunkin se envolveu, vai rolar um escândalo do caralho toda essa história. E a única coisa que resta pra Tóquio agora é encontrar alguém pra ser o grande culpado disso tudo. E nisso ele entrega uma arma com uma única bala pra Miu e diz que segundo a Nomura, ela é quem vai ter que assumir a culpa. Ela se recusa e foge desesperada, se deparando com a Hanyu, que pergunta o que ela tá buscando nesse mundo. A mulher responde miserável que tudo o que ela queria era ser reconhecida, que dissessem a ela que tá tudo bem viver como uma pessoa. Os outros aparecem e é quando ela aponta a arma pra eles e manda a Mion entrar na frente. A garota faz sem hesitar, mas é quando a Hanyu toma a frente dela e diz que ela é quem tem que ser o sacrifício dos pecados do vilarejo. A Miu aceita isso e atira. Mas ela erra. E o motivo disso é o motivo dessa linha do tempo ser diferente de todas as outras. É por causa da Hanyu, porque ela era a carta que faltava nesse mundo para que os outros pudessem vencer esse grande jogo de ciclos intermináveis. Esse tempo todo era ela quem faltava. Na sequência, o Bunkin chega para prender a Mion, mas o Tomitaki aparece e assume a custódia dela, dizendo que ela tá com a síndrome de Hinamizawa e precisa ser tratada. Eles permitem isso e tudo acaba. No Atanagashi desse ano, ninguém morre. E Arika enfim desperta em julho de 83. E o anime acaba.
Ele acaba e eu acredito que diferente da season anterior, essa aqui deixou menos dúvidas sobre tudo que tá rolando. Eu pelo menos consegui entender bem mais o geralzão da obra ao fim dessa temporada, que reafirmou pra mim que Higurashi é bom pra caralho, bicho. Que da hora. Mas bom, vamos fazer um apanhado geral. Se a temporada anterior nos trazia a lore do vilarejo e explicava a paranoia que os protagonistas desenvolviam que levava eles a se matarem, essa agora vem pra explicar o que ficou de lado. As mortes no Atanagashi de 83, a morte da Arika, o envolvimento dela em tudo que aconteceu, assim como trazer à tona o principal vilão de Higurashi, a Miu. Pois bem, a gente já sabia que Hinamizawa carregava a doença do parasita, mas o que a gente descobre é que essa doença vinha há anos sendo pesquisada pelo Dr. Takano após entrar em contato com pessoas de Hinamizawa durante a guerra. Ele faz dessa pesquisa o projeto da sua vida e acaba passando ela pra frente pra Miu, a quem ele adota no orfanato maldito lá. O grande objetivo da Miu era trazer reconhecimento e relevância pra pesquisa do avô. Então ela trabalha pra caramba pra isso até enfim conseguir reclamar a atenção dentro da organização Tóquio da facção do Koizumi, a mesma galera que desdenhou da pesquisa no passado. Em seu trabalho ela busca tanto entender o parasita quanto tornar ele uma arma biológica, uma vez que ele controla a mente das pessoas. O problema é que os caras achavam esse lance de controlar a mente um puta de um caô, então quando a injeção preventiva da doença é criada, eles declaram que o objetivo da pesquisa foi atingido e declaram o corte da verba dela em 3 anos, o que acabaria com os planos da Miu de levar aquilo pro mundo todo. Ela fica arrasada e é quando a Nomura, que era a líder de outra facção da Tóquio, aparece dizendo acreditar no potencial da pesquisa, oferecendo apoio e incentivo pra ela. A mulher se agarra nisso e se determina a matar a Arika. Por quê? Porque ela era a rainha portadora, o DNA dela teria um impacto muito grande nessa pesquisa, dando o tempo da Miu chegar onde ela queria. É por isso que a Arika sempre morre. Só que mesmo morrendo, ela consegue voltar no tempo e repetir esse período todo pra tentar impedir a própria morte. Novamente porque ela é a rainha portadora e como tal ela é vinculada com a Hanyu, que é a entidade que faz os ciclos acontecerem. E por que a Hanyu é tão poderosa assim? Porque ela é o Oyashiro-sama, ela é a deusa de Hinamizawa. E ela tem esse vínculo tão poderoso com a Arika também porque ela é antepassada da garota, o vínculo delas é familiar. Mas voltando na Miu, um outro lance dessa história toda é que a Nomura na verdade não ligava pra ela. O que a mulher queria era acabar com a facção do Koizumi dentro da Tóquio, porque se rolasse a morte da Arika e o plano de extermínio, ela, estando do lado da Miu, poderia virar isso contra o grupo e tacar a culpa neles. Só que, como rola essa merda gigantesca no fim, ela decide só descartar a Miu como culpada pra evitar dor de cabeça. Voltando nos loops, desde o último arco da primeira temporada a gente viu acontecer dos personagens se recordarem dos arcos passados e evitarem certas atitudes, né? O motivo disso me pareceu meio incerto, mas talvez seja uma real influência entre os ciclos, sabe? De tanto se repetir, eles acabaram arrastando as memórias passadas em forma de sonho ou de déjà vu. E quanto mais eles buscavam pelo final bom, mais o novo ciclo pendia pra dar tudo certo no fim. E a peça final pra eles enfim conseguirem alcançar esse destino sem mortes era a Hanyu. Ela precisava entrar em cena e lutar também pela vitória deles. Só assim eles conseguiriam vencer. E eles conseguiram. Agora, antes das considerações finais e ignorando o fato de que esse vídeo vai ficar ainda maior que o outro e eu tô fudido pra editar tudo isso, vamos falar de uma outra coisinha. Apesar da história meio que acabar aqui, ainda tem alguns pontos soltos. Que lance era aquele da Satoko ter matado os próprios pais? Por que naquela parte as pessoas chamavam a arena de Reina? No pós-créditos também tem um take da Miu criança esbarrando numa Arika adulta que acaba mudando o destino dela, impedindo a morte dos pais da garota. O que foi isso? Entre outras coisas. A real é que ainda tem mais temporadas dessa história. Mas antes de propor a continuação pra vocês, eu quero falar rapidinho de Higurashi Rei, que tem só 3 episódios relevantes. Higurashi Rei conta um mini arco que se passa depois dos loops acabarem. Nele, enquanto vive a sua vida feliz, a Arika, meio descuidada, acaba se envolvendo num acidente que leva ela até uma versão alternativa de Hinamizawa, onde o Satoshi tá na escola, o Irie e a Miu não estão na vila, a Arena usa o nome antigo dela, o projeto da barragem vai acontecer e os pais da Arika estão vivos. Ela acaba descobrindo que foi parar num mundo perfeito e que a única forma de voltar pro mundo anterior seria matando a própria mãe, que carregava o fragmento de outro mundo. Nesse arco a gente entende melhor a relação da Hanyu com a Arika, uma vez que a Hanyu conta que quando ela se assumiu como Oyashiro, ela assumiu todos os pecados da vila pra si e pediu pra que a sua filha a assassinasse como um sacrifício pra expurgar eles. A partir daí, uma tradição milagrosa surgiu. Se a família dela tivesse 8 primogênitas seguidas, a 8ª serviria como um ponto de contato pra Hanyu voltar em espírito. É o caso da Arika na lore comum e é o caso da mãe dela nesse mundo, que é o que faz com que a mulher seja a incongruência que precisa
precisa ser eliminada pra garota voltar ao normal. E esse arco é basicamente isso. Eu sei que ficou meio confuso, mas eu tô explicando bem por cima, porque no final a Arika decide voltar pro mundo real e descobre ao retornar que esse pequeno período não passou de um sonho criado pela própria Hanyu pra ensinar ela a dar valor às pessoas ao redor, porque ela tinha ficado muito apática depois de todos esses ciclos, e ela tinha até esquecido o peso da morte dos próprios pais. Então a Hanyu devolveu eles pra ela por esse tempo, pra ela meio que criar esse vínculo de novo e entender que esses laços são importantes, e é importante que ela sinta o peso da morte dos próprios pais, assim como que ela dê valor pros amigos dela. Mas bom, esse foi o arco e agora sim, terminamos. E vamos lá, assistindo essa temporada eu me peguei muito entretido, eu devo dizer. Eu acho que esse pá eu gostei mais dela ainda do que da anterior. Talvez pela satisfação de ver tantas perguntas sendo respondidas, talvez pelo próprio ritmo mesmo. Mas sério, teve umas 3 vezes pelo menos enquanto eu tava assistindo que eu me peguei pensando em como esse anime é bom, cara. Eu tive poucas ressalvas com essa temporada, menos do que com a anterior. Apesar da produção do Estúdio Jin continuar bem sofrida, eu senti que tava mais consistente nessa, não sei se foi impressão. E eu admito que as trocas da Arika falando com voz de criança e voz de adulta quebra um pouco da imersão pra mim. Mas no geral eu fiquei super cativado com a trama inteira. E eu tô bem curioso, já que boa parte da história foi respondida nessa temporada, o que será que essas próximas têm pra trazer pra gente? Mas enfim, comentem se vocês quiserem vídeo delas também. Mas é isso então, e você, o que você achou? Você ficou ainda com alguma dúvida? Percebeu que eu me equivoquei em alguma parte ou deixei alguma coisa de fora? Deixa aí nos comentários pra gente seguir conversando sobre. No mais, curte e hypa o vídeo se você tiver gostado, se inscreve no canal pra não perder os próximos, considere se tornar membro pra me dar uma ajudinha com o canal. E eu já deixo aqui um agradecimento aos membros e um especial aos senhores do submundo, que são o Luzil, a Vanessa Masson, o Matheus Nicolas, a Thaís Porto, a Iana Delfini e o Kawamito 10. Obrigado pela força. As minhas redes sociais estão aí na tela se você quiser me seguir, e é isso, até uma próxima, falou! Eu tô trabalhando